Porque a fundação da Image eu acho um momento impressionante. A motivação deles para a fundação da Image dá um programa próprio. E depois a fundação da Image em si, o crescimento e a derrocada para depois crescimento de novo, também é outro vídeo. Vamos fazer. Vamos ver se o Danielzinho, vamos fazer. Não vai ser uma das promessas que termina aqui na tela, né? Não, essa vai acontecer mesmo. Vai acontecer mesmo. Então é isso, mano. A gente tarda, mas não falha. E tarda, Jamais. Nossa senhora. Às vezes até falha. Por isso que eu não faço esse tipo de promessa. 2 anos atrás aqui no Pipoca aqui, nós prometemos esse vídeo da Image Comics. Cá estamos nós para cumprir a promessa. Falamos ou não falamos? Shake hands, ô Bruninho. Falamos! É isso aí, cara. É, garoto! E não é só um programa não, a trajetória da Image demanda mais do que um único vídeo. Então nós vamos fazer uma série de 3 vídeos, tal qual aquela história do Jack Kirby. A Image tem uma história bem longa para contar e cabe em 3 vídeos aqui. Então hoje você vai ver o vídeo de surgimento da Image. Como que aconteceu o negócio? A história da Image, ela é muito legal, galera, porque é uma coisa que causou uma revolução na indústria dos quadrinhos. Algo inédito. Nunca tinha acontecido o que esses caras fizeram. Eles chacoalharam tudo, mudaram as estruturas do mercado norte-americano de quadrinhos. E é uma história muito legal. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês antes da gente entrar na história em si. Vocês viveram o momento das revistas chegando no Brasil, Vivi. dos desenhos? Você lembra disso? Lembro disso, nos anos 90. Lembro vividamente. Eu também, né, obviamente. Como foi pra vocês, pra galera? Mano, pra mim era um negócio assim, caralho, os outros quadrinhos eram coisa de velho imediatamente. Pra mim era uma coisa moderna. Olha que foda, que moderno. Eu achava Todo muito- mundo ficou arrepiado com as revistas, Eu cara. achava muito da hora, mas eu não tinha muito com o que eu comparar. Porque foi na época que eu comecei a ler quadrinhos, sabe? Eu tinha lido uma coisa ou outra, então eu não tinha uma análise crítica. Não teve aquela importância assim, nossa, os caras estão fazendo um negócio muito diferente. Mas foi impactante mas pra caramba. você tinha formatinho pra comparar, Tinha. o traço, o colorido era diferente, É, era mas- aquele colorido ainda meio pontilhado, tá ligado? Mas eu Você- assumo que eu gostei muito dos primeiros Nossa, títulos da Image. Nossa, eu cara, e meus vizinhos piramos. Eu lembro que foi uma coisa de louco, porque a gente era apaixonado, obviamente, pelos X-Men, pelo Homem-Aranha, o Hulk, uma fase espetacular e tal. De repente chega o Spawn. Nossa, que é esse visual? Olha essas correntes, velho! Ele é um demônio! Ele luta contra o inferno e o paraíso! Era muito foda, cara. Youngblood. Olha esse cara, aquele fortão lá, o Badrock. Sempre tinha um cara muito mais musculoso que o resto na equipe, né? Basicamente todos eram muito fortes, É, mas tinha um mais sim. forte de No todos. Cyberforce também tinha um mais Rabo fortão. de cavalo, cabeludo. Nossa, sempre... muito louco. Aquele personagem do Jim Lee, que hoje tá até na DC, que tinha um pano na cara. O bandoleiro. Nossa, mano, eu pirei nisso. Eu desenhei, eu gostava de desenhar, né? Eu desenhei esse bandoleiro até não poder mais, cara. Era muito da hora. Não, foi da hora, mano. Imagina isso. Savage Dragon, né? Puta, Também. bacana, com uma roupa de polícia. Meu, é da Era hora. louco, É era da louco. hora, da Se hora isso, mesmo. isso foi assim no Brasil, que veio anos depois, imagina lá na terra dos Não, lá caras. foi uma Cara, loucura, foi um fenômeno sem precedentes. né, cara? Pesquisando pra esse vídeo, cara, a gente viu que o que teve aqui foi um respingo, né? É. Lá os caras viraram mega stars. É, Impressionante. rockstars mesmo, cara. Nossa, coisa de louco, cara. Nunca se viu nos quadrinhos isso acontecer. Nem antes e nem depois aconteceu mais. Não, de ser tratado como rockstar, não aconteceu mais. Absurdo, né? É. Vamos pra história, então? Vamos. Que nada mais é do que a história de caras que trabalhavam numa editora e decidiram sair pra abrir a sua própria. Sim. Parece com outra história que a gente conhece muito. Um pouquinho. Mas não é essa história aí não. 7 caras acabaram ficando descontentes e saíram pra fundar a sua própria. E isso começa principalmente com 3 caras. Jim Lee, Todd McFarlane e Rob Liefeld. Na Acho que verdade, esses o 3 Rob são os pivôs. Liefeld foi o agitador, né? Foi. Que começou a botar isqueirinho em todo mundo. Foi o agitador, mas a mente por trás foi o McFarlane. Acho que É. o grande arregimentador ali da parada foi o McFarlane. Foi o McFarlane O capitão depois. da parada foi ele. É, tudo começa principalmente com o Rob Liefeld. Cabe dizer que esses caras, galera, os 3 que eu mencionei, e acrescenta aí agora o Mark Silvestre, o Will Portácio, o Jim Valentino e o Eric Larsen, os 7 eram os artistas top da Marvel. As revistas em que eles trabalhavam eram as mais vendidas. Hoje em dia, uma revista para chegar, sei lá, em 100 mil exemplares de tiragem lá nos Estados Unidos, ela sua. Naquela época,
era corriqueiro. Tudo quanto era título de segunda mão era 100 mil exemplares. 100 mil exemplares. Batia 300 mil, assim. Batia 300 mil assim, cara. No começo dos anos 90, menos de 250 mil a Marvel cancelava. Cancelava. Bicho, pra vocês terem ideia. Eram outras cifras, eram outros números, e esses caras, realmente, eles entraram pela porta de trás nas editoras, alguns na DC e outros na Marvel, depois todos migraram pra Marvel. Todos, tá. E eles começaram a fazer sucesso, e os títulos que eles trabalhavam, o Bruninho tem os números pra passar, gente, é uma coisa astronômica. Passou de 1 milhão de cópias. O do McFarlane foi 2 milhões de cópias. O título dele, o Spider-Man número 1. E o negócio que você falou, entraram pela porta de trás. Sim. Sabe uma coisa, mano? Eles eram os artistas mais novos, eles eram os únicos abaixo de 30 anos na empresa. 20 e poucos anos os moleques. A Marvel cresceu, né, lá na época do Stan Lee, com artistas e autores jovens, né, que pensavam que nem os jovens. Mas durante um tempinho, aí um bom tempo, ficou só com esses caras já mais velhos. Depois eles continuaram lá, fizeram carreira, passaram dos seus 30 anos e tal, e ficou um tempão a Marvel só com um velho, entre aspas, cuidando do negócio. Eles representam a terceira geração da Marvel. Lembrando aí, pessoal... Não é a quarta, não? Eu acho que, do meu ponto de vista, acho que é a terceira. Lembrando que a Marvel aí tá com 30 anos, cravado. Em 1991, a Marvel moderna surge em 61, então eles estão com 30 anos. 30 anos. Então a Marvel começa com artistas que já trabalhavam no mercado anteriormente. Obviamente, Stan Lee, Jack Kirby, mas aí vem Steve Ditko, vem Gene Colan, vem uma galera que já tava lá. De repente entra uma segunda geração, que é aquela geração que tem o Jim Starlin, Jorge Pérez, Roy Thomas, Neil Adams, exatamente. E eu acho que eles são a terceira geração entrando. E é a geração fã, principalmente, né? A segunda já era bem fã também, mas essa mais fã ainda, né? Os moleques, todos eles, mandavam cartas com desenhos pra Marvel pra tentar entrar. O Todd McFarlane, até conseguir, mandou mais de 300 cartas. Parece que diz ele que ele foi rejeitado 700 vezes por somar DC e Marvel. 700 vezes. Até e que o bicho não desistiu. Não desistiu. Até que uma hora contrataram ele lá pros anos 80, 86, a segunda metade dos Ele anos fazia 80. Corporação Infinito, cara. Sim, na DC. Na DC. Depois ele foi fazer Coyote, que era um título do Steve Englehart, um título de terceira categoria que tinha na O Marvel. título profissional dele foi o Coyote. Foi o Coyote. Steve Englehart vê uma arte dele e fala, combina e tal, vamos fazer. Aí depois ele vai pra DC e faz a Corporação Infinita por pouco tempo. Aí depois ele volta pra Marvel de novo, e aí começa o Hulk e tal, e aí a escalada começa dele a escalada monumental. Mas esse sangue novo representa assim um alívio gigante, porque os editores da Marvel, os leitores já estavam meio cansados. Tinha uns caras geniais, tipo o Frank Miller já tava um bom tempo fazendo. Tinha caras fantásticos. Tinha acabado de bombar Cavaleiro das Trevas e o Watchmen em 86. Isso aí acontece em 88, 89. Então tem uma geração ali muito boa, só que precisava de sangue novo. Precisava. O primeiro sangue novo que entra aí no final dos anos 80 é o Arthur Adams. Só que o Arthur Adams era meio devagar, assim. Ele sempre fez uma arte espetacular, só que ele era meio devagar. E foi uma revelação da Marvel, tipo, fazia anos que a Marvel não revelava um grande nome. Artista desse um artista que chamasse a atenção, assim, dos leitores. Quem é esse cara, velho? Que os leitores iam comprar pelo artista também, não só pelo personagem. Isso, E ele fazia algo diferente de todo mundo. De todo também, mundo. Né? Ele trouxe uma linguagem nova mesmo. Dá pra dizer que ele inspirou toda essa galera que nós comentamos agora, que fundou a Image. Nossa, o long shot dele, cara, quando apareceu, eu caí de costas. Era espetacular, né, mano? E quem fazia a arte final do long shot era o Wilson Portácio. Logo depois da contratação, pra aprender. Logo depois da contratação do Wilson Portácio, eles contratam o Jim Lee, que é uma galinha de ovos de ouro. Eles eram brother. Eles eram amigos. Não, ficaram muito amigos. amigos, começaram a trabalhar junto. E nesse meio tempo também entra o Todd McFarlane e logo na sequência entra o Liefeld. Uma galera muito nova, muito legal. Os caras eram fãs, conseguiram e estão trabalhando nos melhores tiros. Vibrando, Você né? vê, o Jim Lee desenhou o Jusceiro, o Wilson Portacho também desenhou o Jusceiro. Daqui a pouco, cara, essa galera que começou lá por trás, pela porta dos fundos que eu falei, tá no título do Aranha. Tá no título dos X-Men. Porra, o título do Aranha tinha o Todd McFarlane num e o Eric Larson em outro. Mark Silva esse desenho dos X-Men, Jim Lee desenhando os X-Men. Você fala, caralho, os títulos de maior Portácio também desenhando os X-Men. Que coisa, né, cara? Eram os maiores títulos da Marvel. O Jim Valentino, que você citou, talvez seja um pouco menos conhecido aqui, ele também vendia muito bem na época com o Guardiões da Galáxia. Que era, depois de X-Men e Homem-Aranha, a revista que mais estava vendendo. Era o time elite mesmo. O Life do Jim Lee não ficaram mandando carta igual o McFarlane, mas eles iam com pastinha portfólio nos eventos. Igual acontece hoje, nas Comic Con, entregar o portfólio pra ser analisado. Foram assim que eles acabaram entrando, tá ligado? Entraram, começaram a fazer coisa menor até entrar nesse grande patamar. O Life, já não falamos, também era título X-Men, era Novos Mutantes. E além de ser uma geração nova, sangue novo, eles tinham uma arte muito diferente.
Eles não respeitavam muito as convenções, porque a Marvel ela sempre ficou, assim, pelo menos esses 30 anos que você falou, pelo menos uns 20 anos, ela ficou bem amarradinha no jeitão Marvel. Tanto é que tinha o guia. Método Marvel. O guia feito pelo Buscema e pelo Stan Lee lá de como desenhar os quadrinhos Marvel. Tinha uns controles bem rígidos de como conduzir a narrativa, onde inserir splash page e tal. Esses caras chegaram sem respeitar nada nem ninguém. Fazendo não acontecia. Eles faziam, o editor reclamava, eles mandavam o editor tomar no cu, procurava outro título e continuava. Não tinha respeito por ninguém, eles eram rebeldes. Era personagem saindo da borda do quadro, layout totalmente diferente uma coisa da outra. Os caras, vocês não podem fazer esse layout, vocês não podem transpassar a borda do quadro. Eles nem aí, eles passavam mesmo. O Mike Silvers tem um depoimento sobre a arte que ele fala assim, olha, é fácil você hoje olhar a arte daquela época e achar datada, mas a arte pulava da página. Não parecia bidimensional, parecia tridimensional. A gente fazia coisas que não existiam. Tinha um impacto, eram artes assim com impacto terrível. Um murro, você sentia o murro, né? O Aranha, quando aparece o Aranha do McFarlane, é um negócio de louco, aquelas teias que ele faz. Naquelas poses. Nas poses totalmente esquisitas. E o McFarlane, principalmente, ele remete às coisas que ele mais gostava. O Homem-Aranha dele era muito Steve Ditko. As poses dele, esse impacto todo, essa energia, vinha muito lá do Jack Kirby, né? Que o Jack Kirby tinha essa arte também, né? Sem muito... e a anatomia, essas coisas. Não, o Jack Kirby não tava nem aí, né? Ele pensava no impacto. Se precisava extrapolar uma pose pra passar uma intenção. Ele vai extrapolava. Lá e faz. Ele extrapolava. E esses caras vêm dessa... claro, nenhum deles ali tem um talento do Jack Kirby, eu acho, mas eles vêm nesse pensamento da página enérgica, da página explosiva. Explosiva, cheia de detalhezinho, igual o Arthur Adams fazia. O Arthur Adams, um cara até fala, se tivesse uma parede, acho que um editor da Marvel fala, se tivesse uma parede quebrada, pode crer que cada tijolinho ali ia ter uma personalidade. Porque eles ficavam fazendo os tijolinhos. E aí, com o tempo, esses caras ficaram amigos. Como nós falamos, o Jim Lee e o Luiz Portácio, logo de cara deram certo. E abriram um estúdio próprio. Abriram um estúdio próprio para produzir essas páginas para Marvel. Depois, o Todd McFarlane conheceu o Rob Liefeld, conheceu o Larsen, ficaram amigos também. Eles trocavam ideia por telefone. Ia desenhando e no telefone. O McFarlane, ele fala assim, eu finalizava uma página completa assim em um dia. Mas pra fazer as teias do Aranha, eu ficava 2-3 dias só pra fazer as teias. Só pra fazer teia. Que ele ficava lá rabiscando e fazendo. Nesse meio tempo ele pegava o telefone e ficava conversando com esses caras. Blá, blá, blá. Conversa o tempo inteiro, assim. Tipo, ficava horas no telefone. Ele adorava conversar com o Liefeld, principalmente. Ele ficava lá. O Liefeld falava, mano, você me liga mais que a minha mãe. Né? Aliás, o Liefeld morava com a mãe. Eles falam uma época que eles iam trocar ideia, às vezes, na casa do Liefeld, e parecia que eles eram voltando a ser adolescentes. Ficavam os três dormindo em saco e colchão, saco de dormir, no quarto do Liefeld, que era na casa da mãe dele, velho. Formou uma broderagem ali. Mas sabe que aí começou a acontecer também, Bruninho? Eles começaram a perceber o poder deles. Porque as vendas foram subindo exponencialmente. A Marvel, que não é bobo nem nada, falou assim, as revistas estão vendendo mais por causa desses caras. Então eu vou delegar novos poderes a eles. Chegou o ponto de que um escritor, por exemplo, do quilate do Chris Claremont, tinha que seguir os layouts do desenhista. Aconteceu a mesma coisa com a Innocent. Aconteceu a mesma coisa com a Louise Simonson. Elas tinham que seguir o que esses caras estavam fazendo. E esses caras ganharam tantos poderes que eles começaram a ganhar títulos próprios. O McFarlane ganhou o título do Aranha só pra ele. Ele foi pedir um título, porque falou assim, eu não aguento mais fazer tudo no jeitinho que os roteiristas me pedem. Porque ele desenhava, os roteiristas falavam, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque o código de ética e aquilo outro, ainda tinha o código de ética. Ele falou, então me dá um título novo que eu quero fazer. Deram Homem-Aranha. Ele falou, eu nem acreditei, eu achei que eles iam me dar um título qualquer. Me deram um título novo do Homem-Aranha, velho. quinto título, que seria só chamado Spider-Man. A Marvel, que não é boba nem nada, ela tava percebendo isso e falou assim, olha, se esses caras estão vendendo dessa forma nos títulos em andamento, eu vou fazer uma baita de uma campanha de marketing. Lançar um monte de número 1. Isso. Com esses caras estrelando. Ela não sabia que ela estava gerando a bolha, que a gente vai falar mais pra frente. Mas foi início da bolha. A Marvel nesse período estava mudando muito. Eles estavam interessados no lucro rápido mesmo, assim, sabe? Vamos fazer dinheiro, fazer caixa. Capa alternativa. Capa metalizada. Tinha todo um lance financeiro que estava mudando, né? Eles estavam abrindo pra Bolsa de Valores, já abrir capital, tal, tinha acabado de abrir. Estavam tentando vender um monte de coisa pro cinema. Era uma Marvel mesmo ali focada na grana. Tinha sido comprada, né? A Marvel tinha sido comprada por uma empresa de negócios mesmo, assim. Um monte de executivos
executivo tava tomando conta do negócio. E os executivos começaram a falar muito mais alto do que o corpo editorial. E ditar coisas assim, ó, vocês precisam faturar, precisa vender tanto, não sei o quê. E aí entra esse sangue novo, com essa energia maluca, essa arte completamente distinta. E casa perfeitamente com esse momento de precisa vender muito rápido. Deu tudo certo, Tudo certo. Tanto é que o Homem-Aranha 1 do McFarlane, eles começam a pensar, vamos fazer uma capa diferenciada, fazer não sei o quê. E aí tem... Sai com umas 5 capas diferentes. Umas 5 capas. Capa metalizada, capa ensacada, não sei o quê. Uma semana uma semana outra, não sei o quê. Acaba sendo um sucesso tremendo. Passa de 2 milhões e meio de revistas vendidas. Olha só. Aí, logo na sequência, os caras... Pô, se o McFarlane fez isso, agora vamos dar um título pro Rob Liefeld. E o Rob Liefeld já tava fazendo X-Men, mas ele tava causando. O Rob Liefeld, ele ganha o título, mas ele pede, ele fala assim: eu quero reformular os Novos Mutantes. Porque já tava no número bem adiantado. Até quando a revista... Já faz anos que chama Novos. Não dá pra chamar Novos sendo tão velho. Exato o que ele fala. Ele fica puto. Não dá pra chamar de Novos pra sempre. Ele é tão, assim, tão xarope, tão irracível e tão irritante que ele faz a Louise Simonson jogar a toalha. Depois de 10 anos fazendo X-Men, sabe? Ela fala, não aguento mais. Não aguento mais. E não só ele, os editores concordavam. O Bob Harras principalmente, né? Concordava, falava, esse cara vende, faz o que ele tá mandando. É ele que tá vendendo. Não são os roteiristas. A Louise Simonson pediu as contas, cara. O Walter Simonson acho que trabalhava pra Marvel também nessa época. Também saiu junto. Saiu junto também? Falando da minha esposa, pelo amor de Deus, minha esposa. Eles estão loucos, sai também. E assim, a Marvel literalmente esqueceu que os responsáveis pra levar os X-Men até aquele ponto tinha sido aquelas pessoas. Exatamente. O Claremont, isso que você falou, complementando, quando foi a revista própria do Jim Lee, que depois virou X-Men número 1, os Novos Mutantes virou X-Force, o Claremont recebeu a seguinte ordem: você vai apenas fazer os diálogos em cima do desenho dos caras. O argumento é deles, é tudo deles. Quando você receber as páginas, atenha-se apenas a olhar, entender o que eles estão querendo passar e bota os diálogos ali. O homem que fez a saga da Fênix. Você é louco, velho. O homem que transformou os mutantes no maior sucesso da empresa, cara. Nessa época, Chris Claremont ficou puto. No começo dos anos 90, X-Men era o carro-chefe da Marvel. Era o número 1. Tanto que X-Men 1 vendeu quanto? O X-Men 1? Não. 8,2 milhões. Mas vocês estão se adiantando. É porque tem o X-Force. Teve o X-Force que eu tava falando do Liefeld, que chega também arrebentando a boca do balão. Né? Bate o Homem-Aranha, vende mais de 4 milhões. Quase 5 milhões. 5 milhões de exemplares. Pouco tempo depois... novo recorde. Vem o Jim Lee com seus X-Men. No mesmo ano. Aquela famosíssima, até aqui no Brasil foi um puta de um sucesso. O X-Men, a estratégia foi 4 capas diferentes que colocadas lado a lado se conectavam. Painel, né? E aí lançaram, no fim de tudo, lançaram uma quinta com uma página, uma página quíntupla que tinha todas as artes numa só. Não, toda semana chegava uma versão dessa nova pros lojistas. Na hora que eles foram ver o saldo geral lá depois de um mês e pouco, 8 milhões e 200 exemplares vendidos. Imagina, 8 milhões. Até hoje... É a maior revista. Não tem revista que vendeu mais. E agora imagina, gente, que, como eu falei, aqui só respingou. Mas lá, essa galera, o Rob Liefeld, tava colecionando Porsche. Eles ganhavam muito dinheiro. Não era só eles. Venda. Não era só eles. Começou a abrir comic shop pra tudo quanto é lugar nos Estados Unidos. Tudo quanto é lugar. Comic shop pra tudo quanto é lugar. A galera realmente acreditando que esse era a nova meca. E além das comic shop, não era só os donos de comic shop que acreditavam que era a nova meca. Os colecionadores também. Começaram a vir aqueles boatos de que Action Comics número 1 valia milhões. Os caras com essa revista no futuro vai pagar minha faculdade. Cada leitor, estima-se que desses 8 milhões, cada leitor em média comprou 17. Não eram 8 milhões de leitores. Não, eram especuladores. Tem estudos nesse caso. Tem um livro sensacional que conta toda a história da Marvel Comics, que é esse aqui, ó. E aqui ele levanta um estudo que na época, assim, em 91, 92, tinha cerca de 1 milhão de leitores de quadrinhos no mundo. No mundo inteiro. Então vendeu 8 milhões. Faz as contas. Pois é. É muito mais quadrinho. Era uma galera. E tinha uma regra das comic shops que você falou que surgiu um monte. E todas estavam sob a seguinte regra: não é mais consignado. Tinha que comprar mesmo. Essas edições muito especiais número 1, as capas metalizadas e tal, não tinha devolução. Não, você tinha que comprar. Então comprava, nem sempre vendia, o lojista acabava com prejuízo. Então ficava lá. E eles contabilizavam. Nessas 8 milhões, inclui as caixas que sobrou lá com os lojistas, os encalhe, né? Então aí tava formando uma bolha de especulação. Porque é uma coisa muito lógica, né? Porque a lei da oferta e da procura. Por que uma Action Comics é tão cara? Porque foi lançado há 70 e tantos anos atrás e tem pouquíssimas. Sobrou umas 30. Tem umas 30 no mundo. X-Men tem 8 milhões. Tem 8 milhões. Isso é raro. Mas o que é raro? O que tem 8 milhões é raro? É a definição de não raro, na verdade, né, velho? Mas os caras estavam arrepiando. Na época, como é que eles vão pensar nisso? Não, estamos arrepiando. Estamos arrepiando, exatamente. E tava mesmo. Por que não era o título do outro e o deles que estava fazendo isso? Tinha um propósito. Realmente, eles chegaram
mudando tudo. Chegou o ponto de, enquanto o McFarlane tava no Spider-Man, os caras falavam pra ele assim, na revista dele mesmo, que ele comandava, você não pode fazer isso e isso. O Todd McFarlane não tava nem aí, porque ele tinha a grana dele. Ele, com o dinheiro que ele ganhou da Marvel, ele abriu um negócio de cards. Ele fazia card de rock e tinha uma comic shop também. Então, se ele fosse demitido, ele não tá nem aí. Ele simplesmente falava pro editor assim, o dia que você vender 2 milhões de revista... Você fala comigo. Você pode mudar o roteiro. Você pode mudar o roteiro. Eu sei o que a molecada gosta. Eu entrego 22 páginas pra molecada e as molecadas adoram as coisas. O dia que você entender do jeito que eu entendo, aí você vem falar comigo. O McFarlane tem uma coisa muito interessante aí, que ele entra nos quadrinhos já tendo como ídolo Jack Kirby. E sabendo o que o Jack Kirby passou. Porque, como a gente falou naqueles 3 programas especiais, ele comeu o pão que o diabo amassou muitas vezes, o Kirby, né? Apesar de ser esse gênio... Não só o Jack Kirby, né? Os criadores do Superman. O Dítico, os criadores do Superman, o Gerber, um monte de gente assim se ferrou mesmo, dando suas criações lá e não aproveitando. Não ganharam nada. Nada. Trabalharam até o último dia da vida pra pagar a conta. Aí a gente começa a entrar na questão de, tipo assim, nesse cenário maravilhoso, por que os caras estavam descontentes? Então, o McFarlane, ele fala que ele foi numa convenção nos anos 80, assim, ele foi numa convenção, ele queria ser jogador de beisebol, aí, só que ele machucou a perna, e aí ele não foi contratado pelo time lá do Oleiro. Aí ele foi numa convenção, viu o Jack Kirby e falou, puta, esse cara tá sendo idolatrado, tem um monte de fã aqui por quadrinho. Eu gosto de quadrinho, eu vou começar a fazer quadrinho também. Aí ele começou a pesquisar a história e falou, a Marvel fudeu esse cara. O maior de todos, conseguiu fuder ele. Fudeu o Steve Ditko. Pra eles me foderem, 2. Ele queria fazer, mas ele tava totalmente, ele era completamente autoconsciente de que ele podia ser fudido a qualquer momento. Mas é um raciocínio óbvio, se a Marvel fudeu Jack Kirby e Steve Ditko, quem é ele, né? Quem sou eu pra não ser fodido também? Então ele se preparou, ele fez isso aí, abriu loja, abriu outra empresa e tal, e se preparou financeiramente pra qualquer porrada que ele podia tomar. E não abria as pernas pros caras, ele era rebelde. E com razão, porque se abrir as pernas, os caras montavam, bicho. Em paralelo a isso, você tem o Rob Liefeld, que era um cara extremamente irrequieto, e aí ele queria fazer um negócio dele. Por mais que os Novos Mutantes ou o X-Force fosse um negócio dele, também não era. Aí ele falou assim, não, vou fazer um negócio só meu, ele tinha o Deadpool, ele tinha o Cable, mas não era dele, né? Não era dele, continuava sendo da Marvel. Aí ele anuncia um título dele. Qual que é o lance? Ele conversa com o dono da Malibu Comics. A Malibu, ela comia pelas beiradas, ela imprimia muito bem, preto e branco e tal, e comia pelas beiradas, lançava umas coisinhas ali. Era uma editora menor, independente da Califórnia. Exato. Lançou muita coisa bacana. Lançou muita coisa bacana mesmo. Aí eles convidam o Liefeld pra trocar uma ideia e falam, quando você tiver um projeto aí, apresenta pra gente também. Quadrinho Vamos independente. tentar uma outra coisa diferente. Ele resgata um quadrinho que ele tinha criado na infância dele, Os Executores, e fala assim, puta, quer saber? Eu vou pagar um anúncio numa revista especializada em quadrinhos. Acho que era o Comics Book Guide. Exato. Coisa assim. Eu vou pagar um anúncio só pra ver como os fãs vão reagir. E se for assim, se fizer barulho, eu lanço pela Malibu a parada, e é uma alternativa legal à Marvel. Assim, ele fez isso na maior esperança mesmo. Achando que tava tudo bem. Pô, vou fazer meu gibi, tá tranquilo. E achando assim, olha, eu sou um cara contratado pela Marvel, mas eles não são donos de mim. O que eu faço por fora é problema meu, não é verdade? Exatamente. É problema meu. Foi o que ele pensou. Ele não pensou errado. Não fez nada demais. Nada demais. Mas... Aí saiu o anúncio e chama Executores, com puta X lá. Nossa! Um personagem extremamente parecido com os personagens que ele tava fazendo na X-Force. O chefão da Marvel pega o telefone e liga pra ele, seguinte, se você fizer essa porra, você vai ser processado. Não, os caras, o que você tá fazendo? Você é louco? O que você tá fazendo? Ele conta no documentário que os caras ficavam, o que você tá fazendo? O que você pensa que tá fazendo? Tipo, 12 vezes. Aí ele respondeu assim, eu só quero fazer uma coisa própria. Aí o cara, mas não isso, não esse tipo de coisa. Se você não parar com isso agora, não tirar esse anúncio agora, nossos advogados vão entrar em contato e nós vamos levar isso pra justiça. Não ouse enfrentar a gente na justiça. Ele desiste, obviamente, depois de levar uma enrabada dessa, ele desiste. Só que ficou aqui na cabeça dele. Ele ficou muito bravo, ele ficou muito, tipo, por que injustiça, cara? Eu só quero fazer um gibi meu, qual é que é, né, mano? E aí ele começou a ver um monte de coisa errada acontecendo também na época. Aí ele foi pro Jim Valentino, que já era brother, todos eles eram brother, como a gente falou, tudo tinha essa irmandade. Contou esse caos aí. O Jim Valentino, e tava com a esposa na hora, os dois deram risada. Por que você tá falando isso? Porque a gente quer fazer quadrinho independente há um tempão, cara. Igual você. O Jim Valentino veio do meio underground, inclusive, da época do Crumb e tal. Ele arriscou algumas coisas underground. Não sei se nessa época do início, depois, mas bem depois, assim, ele pegou essa etapa. Eu tenho vontade pra caramba de fazer essas coisas independentes, tal. O Eric Larsen, que também tava junto na hora, falou assim, porra... Eu também morro de vontade de fazer um quadrinho meu, cara. Fazer um negócio que seja só... Sem esses caras pra encher o saco, falar o que pode, o que não pode, etc e tal. Sem esses roteiros chato pra caramba que a gente tem que escrever, que ele tava descontente com o roteiro. O que os três concluíram?
Se na geração anterior a Marvel tava espizinhando a galera, mas tava espizinhando a galera, e todo mundo, John Byrne, John Buscema, Gilly Collan, Jim Starlin, Jorge Pérez, Steve Engler, se todo mundo tivesse unido e falasse assim, quer saber? Então a gente vai sair e fazer o nosso lance. O que eles iam fazer? Então, mas quem falou isso pra eles não foram esses três, foi o McFarlane. Por quê? Foi assim, o McFarlane. É verdade. Porque na sequência, os três chegaram à conclusão de que queriam fazer coisa independente. Falaram pro McFarlane. Aí o McFarlane falou, mano, se vocês querem fazer suas coisas, eu também quero. E digo mais. Aí foi onde ele falou isso. Foi onde ele falou essa frase, verdade. O John Byrne, o Neil Adams, eles cada um saiu, o Jack Kirby, cada um saiu um por vez. Eles se demitiram um de cada vez. O que a Marvel fez? Foi lá e substituiu. Mas e se tivesse saído todo mundo? Todo mundo de uma vez! Aí ia causar um impacto. Aí seria um negócio que talvez se eles tivessem aberto a própria editora deles, teria dado certo. Nesse momento... Vamos fazer isso! Aí começa. Ele tava descontente pra caramba nesse momento que ele fez uma história do Homem-Aranha lá que tinha uma espada sendo enfiada no olho, assim, de um elmo. Aí, o elmo do Juggernaut. Aí o editor falou, isso não pode, o código de ética não vai deixar. Ele que não pode, não sei o que. Aí ele ficou puto, ele falou, tá bom, não vou mais brigar, chega. Aí foi o done, não aguento mais. Foi a hora que ele jogou a toalha e falou, não vou. Não faço mais Spider-Man. E nem pediu outro título. Não pediu nada, ele só falou, então não vou fazer, e parou de entregar as coisas. E tinha outras coisas deixando os caras descontentes aí. Uma delas era o marketing e o merchandising, principalmente. Tipo, saía a camiseta do Homem-Aranha do McFarlane. Com a imagem que ele desenhou pra capa, dele. Não ganhou um tostão. Tudo saia pôster, saia boneco, saia o Diabo 4, baseado no jeito que eles desenharam os personagens, nada pra ninguém. Nada, não ganhava nada. Não ganhava um tostão. Ganhava o royalty, tinha muito dinheiro, tava comprando carro, essas coisas, tava. Mas podiam ganhar muito mais. Eles tinham dificuldade de conseguir as artes originais de volta. Exato. Cara. Não, porque essas artes originais muito famosas, splash pages, as capas, eram leiloadas. Leiloadas, esse dinheiro não ia um tostão pra eles também. Tinha arte que era leiloada tipo por 20, 30 mil dólares e os caras não viam nem um puto disso. Ficava tudo pra Marvel. E isso foi deixando eles descontentes. Aí tem um descontentamento chave, que é o descontentamento do Jim Lee. Aí você tá adiantando a história. Porque essa parte é muito boa, cara. Essa parte é muito boa. Essa parte aí já é quase quando tá o dia D, né? Já é quase no dia D. Mas então tinha esses quatro. O Larsen, o Valentino, o Liefeld e o McFarlane. Os quatro. O Larsen, antes disso, também já tava descontente. Ele publicou uma carta nessa mesma revista aí que o Liefeld anunciou. Do Comics Guide. Ele fez uma carta anônima, pediu pra publicar anônimo, reclamando de como a indústria tratava eles. De como os desenhistas eram impedidos de escrever, de impor suas ideias, tinham que ficar fazendo roteiro de gente que só estava interessada em vender e lucrar e não estava nem aí pros personagens, se referindo aos executivos da Marvel e tal. Então eles já estavam muito descontentes. Aí eles falaram assim, então vamos sair nós quatro. Eles não moravam em Nova York. Cada um morava em sua cidade, por isso que eles conversavam por telefone. Não, agora vai todo mundo pra Nova York, nós vamos lá pra Nova York, no dia de um leilão, era o leilão das artes de X-Force 1, X-Men 1 e Spider-Man 1, as grandes. Nós vamos lá nesse leilão e nesse dia nós vamos no escritório da Marvel e vamos pedir as contas e vamos fazer acontecer. O Jim Lee iria também pro leilão, a convite da Marvel. Só que a Marvel não pagou a passagem da mulher dele. Da esposa do Jim Lee. Se recusou a pagar, falou, não vou pagar. Por que vou pagar pra sua esposa? Aí o McFarlane fala assim, mano, você vende 8 milhões pra esses caras e os caras não querem te pagar uma passagem de $200. Agora tem uma questão importante. E começa a chavecar o Jim Lee. Tem uma questão importante de ressaltar que o Jim Lee, ele sempre foi o escoteiro dessa galera. Ele era o bom moço. Ele era o cara que cumpria prazo, que fazia tudo certinho, bonitinho. O McFarlane, o Liefeld, eles eram agitadores, eles eram rebeldes, eles chutavam o pau, falavam alto com o editor. E o Jim Lee tudo respondia, o McFarlane dava aquelas respostas atravessadas. Eles eram insubordinados, assim. Eles eram... Exatamente. Ninguém controlava. Os quatro aí eram meio insubordinados. O Jim Lee era o único que era bonzinho de tudo. Ao mesmo tempo, eles sabiam que o cara que vendeu mais, se eles não conseguissem angariar esse cara pelo lado deles, talvez a empreitada não desse certo. Porque, perdemos 4 insubordinados, mas nós não temos o Jim Lee. A gente tem o campeão ainda. O campeão tá com a gente. Então o Jim Lee, os caras viram como uma peça-chave. Ele é um cara aparentemente tranquilo com a empresa. Tá tranquilovski aqui trabalhando. Ele topava tudo, ia nas entrevistas, tava sempre feliz. Ele era o salaryman. Aceitava tudo que os executivos falavam, os editores falavam. Sem questionar, não põe essa quadro. Ok. E mais, ele tava numa condição que ele queria, porque ele sempre sonhou aquilo. Sempre sonhou estar naquela condição de desenhar os X-Men, de ser um grande artista e tal. Até então ele não tinha demonstrado grandes ambições. Tanto que isso daí no futuro retorna. Vocês vão ver. A gente vai ver isso. Mas
aconteceu esse fato que foi o fato chave, onde a Marvel pisou absurdamente na bola. E o McFarlane ficou um diabinho aqui, né? E tem uma lábia, o bicho, né? O Liefeld conta que, tudo partiu do Liefeld tentando fazer um quadrinho independente. Mas no fim das contas, quem agitou a parada foi o McFarlane, que uniu os três, então vamos fazer. E chavecou o Jim Lee, o Jim Lee falou, então vamos. Quando o Jim Lee falou, então vamos, quem é que era brother do Jim Lee? O Will Sportassi, que também era um puta do... Era desses caras aí, um dos grandes. O Will Sportassi falou, se o Jim Lee vai, eu vou também. Pronto, os caras tinham 6 já no time, 6. Lá foi todo mundo pra Nova York, vira o leilão, peças sendo vendidas, as páginas sendo vendidas por milhares de dólares, nenhum centavo ia pra esses caras. Os caras mordidos. Não pagaram passagem pros caras. Olha, uns hotelzinhos que também eles não ganhavam, né? Era tudo hotel ruim e tal, os caras... Não, agora vai acontecer. Eles toparam no dia do leilão, olha o destino, velho, com o Mark Silvestre, ilustrador do Wolverine, que nós não contamos até agora também, que ele fazia, mas ele fazia o Wolverine, que era um dos gibis mais em alta. Você botava Wolverine até hoje, né? Bota em qualquer revista, vende. Sim. Era outra peça-chave. Os caras contam que eles foram pro boteco, e o Liefeld conta que todo mundo ficou longe, assim, só viram o Todd Mark e falou assim, me dá 30 minutos pra eu conversar com você, eu quero falar um negócio sério com você. Aí o Liefeld fala, e lá foi ele, como o pastor, vender aquela ideia, e ele não ia aceitar o não como resposta. Chavecou. Aí o Mark Silvestre falou, então eu vou pensar. Aí não, você tem até amanhã cedo, porque amanhã cedo a gente vai falar com nós vamos no escritório amanhã cedo, nós viemos aqui pra isso. Você tem amanhã cedo. No dia seguinte, cedo, liga o Mark Silvestre, tô dentro. 7 caras, velho. 7 caras. Lembrando que nós estamos falando aqui dos 4 títulos X-Men. X-Men, Surpreendentes X-Men, Wolverine e X-Force. 2 títulos mais vendidos do Aranha, o Homem-Aranha e o Espetacular Homem-Aranha. E o Guardiões da Galáxia, que depois desses era o mais vendido. O 7. Não, tem uma conta nesse período aí que é uma loucura. Nesse ano, dos 10 mil quadrinhos que foram lançados nos Estados Unidos, entre os 50 mais vendidos, 44 eram produzidos por esses 7 caras. Por esses caras. Pensa nisso. Pensa a potência que esses caras eram nesse período, né? Caralho, Danielzinho, era muito, velho. No top 10... Fora do normal, cara. No top 10, e aí mais, no top 10, só um não era deles. Imagina. Os outros 9 eram deles, cara. Homem-Aranha, X-Men, Wolverine, lá na Guardiões da Galáxia. Tinha um lá que era da DC. O Robin. O Robin. Só o Robin tava emplacado lá. O resto do top 10, 9 era dos caras. Ou seja, os caras falam assim, a gente manda na parada. A gente manda na parada. E começaram a se sentir empoderados, mano. Falaram com a Malibu. Tinha também aquela impetuosidade da juventude, né? Não tem nada a perder. É uma coisa, se o cara tem 50 anos, ele fala assim, não, tá bom do jeito que eu tô e tal. Mas com 20 e pouco anos de idade, ele fala assim, quer saber, cara? Vou lá. Alguns já tinham filhos, tudo, mas eles sabiam que eles podiam arriscar. Se tem uma época pra gente arriscar, essa época é agora, é na juventude. E tem uma declaração do Mark Silvestre, também posteriormente é fácil de falar isso, mas ele diz assim, olha, a gente ia sair. Tudo bem, o pessoal diz, era um risco? De fato era um risco, mas existia risco mesmo? Vamos supor que a gente tivesse saído, tinha dado tudo errado, 6 meses depois a gente tem que voltar com a rabinha entre as pernas. A Marvel vai fazer o quê? Não vai aceitar o Max Silvestre, Rob Liefeld, Jim Lee e Todd McFarlane de volta. Não vou aceitar vocês por melinda. Que risco que tinha? Se não aceitasse, o que eles faziam? Eles iam pra descer. Vocês não querem? Eu vou atravessar a rua pra descer. Então qual era o risco no final das contas? Não tinha muito, não pode tinha crer. muito, né? Mas foi talvez ousado, né? Você perder uma grana, mas que aquilo, eles colecionavam Porsche. Pode crer, cara. Bom, lá foram os malucos, então. Antes de falar com a Marvel, conversaram com a Malibu. Nós vamos sair. Estamos pensando em sair. Vocês topam publicar os nossos quadrinhos próprios? A Malibu vai dizer não. E não pela Malibu. Eles falaram assim, são uns quadrinhos independentes, tudo nosso. Vai ter um quer selo ajuda de nosso vocês pra imprimir e pra distribuir. Isso, vocês topam. Os caras falaram, beleza. Eles já tinham uma estrutura montada, Já. Não, a gente auxilia vocês. Então eles já tinham a Malibu de apoio. Um respaldo, né? Isso, a Malibu. Foram lá. Entraram lá, mano. O diretor, que era o Terry Stewart na época, era um desses executivos que comprou e abriu a Marvel com a bolsa de valores e tal. Já chega e fala, e aí, caras? O que vocês querem? O que vocês querem? O que eu posso fazer por vocês hoje? Aquele papo de executivo, né? Provavelmente usando terno. Né? Tem um documentário lá da Image, a Revolução e tal. O Liefeld contando essa história é engraçado pra caralho. O Liefeld é muito engraçado. Ele imita os caras, tá? É muito engraçado. Fala aí, o que eu posso fazer? Aí disse que os outros ficaram tudo atrás quietinho e o McFarlane, não, nós não viemos pedir nada, a gente não quer nada. Cara,
eu vendi 2 milhões de revistas, a gente vende milhões pra vocês aqui, eu não ganhei uma placa de agradecimento, eu não ganhei um relógio. Meu pai que trabalhava na indústria, na fábrica ganhou um relógio. Meu pai ganhou um agradecimento, eu não ganhei nada. Eu não ganhei nem muito obrigado. E acontece isso, tem esse problema, começou a relatar tudo os problemas. Moral da história, nós só viemos falar que estamos caindo fora. Tchau. Tchau, tchau. Os caras não acreditavam, velho. Ninguém falou mais nada, só o Todd McFarlane falou. E de repente eles contam, o live de conta, que a porta do escritório do cara abriu e caiu um cara lá, tombou pra dentro da sala. Tava escutando. Era o editor-chefe, era o Tom DePaul, que tava escutando. Caiu pra dentro da sala. Você imagina a cena, cara? Os caras falavam que eu não acreditava. Pessoal, tudo bom, pessoal, tudo bom? E o editor do chefe falou, você quer se juntar a gente? Não, eu tô aí. Eu tropecei. Caralho, cara. Saíram da barra com aquele espírito. Aê, conseguimos. O que eles fizeram? Triunfantes, né? Triunfantes, porra. Fizemos o que ninguém fez. Aí um olhou pro outro e falou assim, quer saber? A gente devia atravessar a rua e ir lá na DC Comics. Era perto, né? Vamos lá pra DC também. Vamos fazer a mesma coisa. E foram, cara. Foram. O Todd McFarlane fez o mesmo discurso, mesmo emputecido também. Mas a curiosidade maior é... A cena é a seguinte, imagina que chegaram a DC 7 desses caras e falaram assim, olha, queremos uma reunião com o editor-chefe, com o presidente, com alguém. Foram os par de executivo falar com eles. Juntou tudo uma cúpula da DC e falou assim, caramba, Rob Liefeld tá embaixo, Todd McFarlane, o Eric Larson, manda eles subirem. Tiramos uma sorte grande. Eles querem conversar com a gente. Porra! Aí juntou todo mundo lá e o Todd McFarlane faz justamente esse mesmo discurso. Viemos aqui pra falar que a gente saiu da Marvel. É mesmo? Vocês saíram da Marvel? Então vocês vêm trabalhar pra gente? Não, a gente veio falar que a gente não vai trabalhar pra vocês. Exato! Aí ficou todo no paso. Mas por quê? Mas vocês não trabalham pra gente. É porque acontece isso, acontece aquilo. Aí começou a falar de página original que não voltava pra eles, de merchandise que não voltava, que as regras eram totalmente loucas, que nunca beneficiava o artista. Aí acho que um dos caras fala, calma, cara. Vem pra descer, a gente faz um contrato que seja legal pra todo mundo, tal. Aí o McFarlane fala no documentário, diz que ele só pergunta assim, quando vocês, olhou pros 10 executivos que estavam na sala, quando vocês aqui estão redigindo um contrato, vocês consultam pelo menos um artista? Aí os 10 ficaram quietos. Eu falei, essa era a resposta que eu precisava, que eu já sabia que ia ter. Então, é isso aí, então vamos fazer. Aí os caras da DC ficam mordidos, falam assim, peraí, vocês vieram até aqui, eles ficam bravos, ficam bravos, só pra dizer que não querem trabalhar. Todos vocês seis... E você, quem é? Apontaram pro Jim Lee. A gente nem sabe quem é você, o Jim Lee nunca tinha trabalhado pra DC. Nunca. Você veio aqui e falou que nunca ia trabalhar pra gente? Quem é esse cara? Aí alguém falou assim, é o Jim Lee. Aí vocês trouxeram o Jim Lee pra cá... pra falar que não vão trabalhar pra gente. Eles, anos depois, os caras perguntam por que vocês foram na DC também? Afinal de contas, vocês não eram empregados deles. Por que vocês foram? Eles nem sabem. Vocês não trabalham pra nós, pô? Não sei porque nós fomos lá. Só pra humilhar mesmo. Só pra bater no peito. To make a point, né? Pra estabelecer A gente tava na pilha e decidimos ir e lá fomos. O Liefeld fala que foi a maior reunião da vida dele. Foi, cara. Já teve. E saíram os caras, beleza, tamo livre. Já pulamos do precipício. Isso foi em dezembro de 1991. 91, o ano em que a Marvel mais vendeu, né? Tudo aconteceu nesse ano. E agora? O que nós vamos fazer? Arregaçar as mangas, né? Aí foi o Mark Silves que falou, a gente já chacoalhou a indústria. Agora vamos continuar tocando ela do jeito que a gente acha que deve ser. E aí eles, junto com a Malibu, formam a Image Comics. Aí na primeira reunião da Image, né, agora nós vamos ter uma editora que vai ser a editora dos sonhos. Image, inclusive, foi batizada pelo Rob Liefeld. Que ele fez o logo. Fez o logo e criou o nome. E ele falava, a imagem é tudo, porque na mesma época tinha um comercial do André Agassi, tenista, que ele tirava o óculos assim e falava... Imagem é tudo. E aí esse é o nome da empresa. E o Liefeld pensou, a gente é artista, mas tudo nosso é arte, é imagem. Tudo é imagem, né? Tá tudo definido aí. Pronto, temos o Rob Liefeld falando em comercial, ainda na época ele era astro da Marvel, quando tava fazendo X-Force e tal, ele estrelou um comercial ele mesmo. O Liefeld? Do Spike Lee. Sim, do Spike Lee, das calças leves, cara. Isso daí catapultou o nome dele. Ele era uma estrela gigante. Ele era maior que o show. Ele era um negócio assim de louco. Ele era um rockstar mesmo. Ele era, mais até do que os outros, principalmente por causa de ter aparecido na televisão, nos shows e tal. Tinha um programa de TV do Stan Lee,
eles foram no programa do Stan Lee, Sim. apresentaram antes de fundar a Image, desenharam lá o Spawn, os personagens deles. Essa curiosidade do Stan Lee é maravilhosa, que ele apresentava esse programa aí e era tipo os mestres dos quadrinhos. Aí teve especial com caras das antigas e ele chamou também essa molecada que tava causando a revolução. O Todd McFarlane, quando vai no programa, de fundo, assim, o cenário de fundo era o Spawn, que ainda nem tinha aparecido. Não tinha aparecido, não tinha nenhuma notícia de que ia virar o quadrinho dele. Mas ele já tava trabalhando o personagem lá atrás, já preparando o negócio. O Liefeld desenha ao vivo, lá eles estão fazendo, vamos ver eles, como é que vocês desenham, então ele desenha ao vivo. E o Stan Lee pergunta, o que é esse personagem? Você já desenhou ele antes? Não, é a estreia mundial do meu novo personagem, ele fala. É a estreia boa, é muito ousado, né? E aí o Stan Lee, muito espertinho, tenta cutucar o Liefeld e fala assim, bom, está sendo criado agora, então é 50% seu, 50% meu, porque eu faço parte da produção. Aí o Liefeld responde, meu advogado vai entrar em contato com você. Fica um climinho, assim, opa! Aí eu falei, então tá, nossos advogados conversam, tenta tirar de reta. Mas nessa saída aí, como você bem falou, já estavam pensando no Spawn e nessas coisas. Já. Sabe quem ficou muito puto nessa história toda? Mais do que os executivos. Não mais que os executivos, obviamente, mas os roteiristas que trabalhavam com eles. Pois é, cara, porque eles simplesmente abandonaram. Abandonaram o barco. A galera das revistas, elas tinham a edição do mês seguinte e não tinham mais nada. Mais nada. Não tinha mais nada. Tinha a edição do mês seguinte pronta, que cumpriu o prazo, e aí tinha que realocar uma equipe criativa pra um monte de título e produzir, né, cara? E eles não avisaram. Tipo, o Fabiano Cieza, que fazia o X-Force, era uma brother do Liefeld. E o Liefeld não avisou ele. Tipo, cara, eu vou sair fora, tal. Não avisou. O Liefeld entregou um monte de esboço de uma edição. Esboço mesmo, tipo, palitinho. Palitinho. Nossa, essa aqui é a próxima edição. Se vira aí com isso aí, ó. E os caras ficaram putos. Tipo, por que os caras não me avisaram? Pô, os caras foram embora e ferrou todo mundo que antes trabalhava com eles. Eles ferraram as pessoas que fizeram eles chegarem aonde eles estão hoje. Sim. Isso foi muita safadeza. Os caras ficaram muito bravos. Mirando nas cabeças, eles atingiram uma galera ali que não tinha nada a ver com a parada, né? Esse foi um efeito colateral que não sei se eles programaram ou não. Acho que nem pensaram. Eu não sei. Ou se pensaram, ignoraram. Se pensaram, tem que falar, foda-se, a empresa que se vire, né? A culpa não vai ser dos roteiristas. É igual depois quando você é demitido ou você vai pedir demissão e você tem que fazer aviso prévio lá. Você vai trabalhar que nem um louco. É isso. Você sabe que você vai sair do bagulho? Nossa, eu vou dar o sangue aqui pela empresa. Foda-se. Aviso prévio. É verdade, você não tá mais pensando nisso. Você já tá no próximo, cara. Já tá em outro, você tem que fazer acontecer. Foi bem isso mesmo. E aí os caras falaram, vamos chacoalhar a indústria. E aí, volta pra aquela reunião da primeira reunião da Image. A primeira reunião da Quando Image. eles definem as diretrizes, definem o que vai ser a Image, que é uma proposta inovadora, né? Muito inédita, cara. Era uma editora independente e a única coisa da qual a Image seria dona seria do seu nome e do seu logotipo. Mais nada, não vai ser mais nada. Ela vai funcionar como um guarda-chuva para diversos pequenos selos. Cada um com o seu quadrinho próprio, cada um ia ser dono do seu próprio produto. Como ela vai subsistir? Ela vai ter um percentual das vendas de cada um desses títulos que saírem. Exatamente. Como editora ela vai ganhar sim, editora, na publicação. Exatamente. A segunda regra, essa foi a primeira. A segunda regra era, nenhum dos sócios jamais vai interferir no trabalho de outro. Exatamente. Todos vão ser independentes, vão produzir os quadrinhos que querem, do jeito que querem, sem nenhum encher o saco do outro. Essa daí era a segunda regra. E foram só essas duas regras. A primeira reunião foi bem rápida. Estabeleceram isso. Foi isso a primeira reunião, velho. Aí terminou com eles falando assim, então agora o papel de cada um é decidir um quadrinho legal que vocês querem produzir. E lá foram eles, cada um, pensar na sua série. Mas cada um fez um estúdio. Então, por exemplo, o Todd McFarlane fez a McFarlane Productions. Isso. O Liefeld, o Extreme Studios. Nossa, ele gosta de uns nomes assim, Extreme. né? Executores, Extreme. Tudo com X no meio, né? O crer. Extremes. No primeiro momento, o Jim Lee e o Mark Silvers fizeram o Homage Studios. Mas depois não deu muito certo porque funcionava na casa do Jim Lee, o Mark Silvers não estava muito contente de trabalhar na casa do outro, tava cada um no seu próprio estúdio, menos ele, né? Ele se sentiu, sei lá, menor. preterido, né? Menor. Preterido, isso. Aí eles dividem, aí fica a Wildstorm do Jim Lee e a Top Cow do Mark Silvers. O Jim Valentino abre a Shadowline. E o Eric Larsen, a Highbrow Entertainment. E o Will Portácio, professor? Então... já tem a primeira baixa aí, Primeira baixa do negócio. Mal começou e já tem uma baixa. Por quê? Surgiu problema de família, problema de saúde na família do Will Portácio, que era das Filipinas. E ele teve que voltar
pro país de origem dele. Então o primeiro ano inteiro da Image, ele não estava nos Estados Unidos, ele volta para as Filipinas e não participa disso. Ele até é um fundador, mas acaba não se tornando sócio fundador porque da empresa. Porque não estava no país para assinar a papelada quando surgiu a empresa e tal, então já caiu para 6. Dos 7 fundadores, 6 eram sócios. Não teve o estúdio, mas ele sempre colaborou, ele sempre acompanhou de longe e fez um monte de coisa depois. Assim. Na história da Image ele participou bastante. Depois ele volta, e como ele era muito brother do Jim Lee, ele entra no Wildstorm e começa a ajudar a produzir. Até ajuda depois a McFarlane a fazer Spawn também, né? Mas não tem esse papel aí de criador, do estúdio gerenciar e tudo mais, né? Bom, aí eles arregaçam a manga e o primeiro quadrinho tem que sair, que é justamente o do Rob Liefeld. Do Extreme. E em abril de 1992... Só 4 meses após... Pouco tempo depois, na verdade, né, cara? Pouco tempo depois sai o primeiro quadrinho, que era Young Blood. Trabalhou com uma equipe estilo X-Men, na verdade, né? Igual o Jim Lee e o Silverstone fizeram, nós vamos falar quais foram as séries. Eles ficaram nas coisas que lhes eram confortáveis. Ó, eu trabalho com X-Men, eu conheço dessa equipe, eu sei o que o leitor quer, o que o leitor espera de mim, eu vou entregar exatamente isso. E ele fez o Young Blood. E aí era aquela coisa, e agora? Lançamos a revista. Vai dar certo? Será que vai dar certo? Lá foram os caras para a primeira sessão de autógrafo. Ele ia fazer 24 horas de autógrafo de Young Blood numa Golden Apple, uma loja que tinha lá. Quando o cara chega, velho, tem mais de 1000 pessoas formando fila para autografar. Era tanta gente no bairro que a polícia teve que destinar controle de área. Tem imagem disso. Imagem de helicóptero voando em cima, a galera... Liefeld, e cartazes e tal, mano. Aquela loucura, velho, aquela loucura. Os caras quando viram aqui falaram, mano, nós viramos Beatles. Nós somos os Beatles. Os caras das lojas não tinha como, tinha que fechar a porta, porque não podia entrar todo mundo. Botava negocinho de pegar a senha e torcia pro negocinho não quebrar de tanta gente que era tirando senha, assim, velho. Verdade seja dita, não vendeu mais do que vendeu o Homem-Aranha, do que vendeu o X-Force. Não vendeu 1,4 milhão, velho. Mas você tá falando no total de 1,5 milhão destinado pros criadores. Independente, cara. Isso era dele. Era a grana dele. Uma porcentagenzinha pra empresa. Uma revista, cara. Uma revista, Ale. Espetacular. No primeiro dia foi mais de 500 mil. No primeiro momento, assim, 500 mil. No final bateu 1,5. Imagina. Rapaz, você imagina um negócio desse? A mídia norte-americana inteira se interessou por quadrinho nesse momento. Eles foram cobrir. Tudo, jornal, passava na CNN, passava em todos os lugares o acontecimento. Ai, mano, sabe uma outra coisa que a mídia cobriu? Que nós esquecemos de falar? Quando eles saíram, uma revista foi e publicou a matéria. 7 dos maiores criadores da Marvel Comics deixaram a empresa por conta de problemas, briga, não sei o que lá. Bombou. No dia seguinte o jornal abre falando que as ações da Marvel despencaram. Caíram mais de $11 as ações, cara. Uma galera de acionista vendeu, saiu fora. A Marvel se fudeu. Depois, no dia seguinte desse dia, eles anunciaram a Image. Os caras eram ligeiros também, né, velho? Danado. No dia seguinte, nós vamos fazer a Image Comics. Neste momento, Danielzinho... Eles eram heróis, cara. Eles eram heróis. Não, eles tinham que conciliar o papel de fodões e coitadinhos. Eles eram os fodões e os coitadinhos. Cara, eles desafiaram o status quo, falaram que tava tudo errado, vou fazer acontecer do meu jeito, botaram o peito pra fora e falaram assim, ó, é aqui, ó. O público adorou, o público, caralho, como esses caras são incríveis. E eram mesmo, no fim das contas. Mas... dentro do mercado, tava todo mundo puto. Eles deixaram a Marvel e a DC furiosa ao mesmo tempo, cara. Os roteiristas que trabalhavam com eles, todos furiosos. O pessoal falava assim, coitados, não vai durar 6 meses isso daí. Eles estão lascados, daqui a pouco eles voltam com o rabinho entre as pernas. Não vai durar nada, as apostas entre eles lá, quanto tempo vai durar? E o pessoal dentro da Marvel falava, será que eles vão conseguir? Será que eles vão... Vinha o editor-chefe, o pessoal lá falava assim, nunca uma revista independente foi um problema pra gente, chegou a nos desafiar, chegou sequer perto de bater nossas vendas. Nunca! E vai continuar assim! Ficava puto, tá ligado? Os caras estão muito bravos. E aí sai a revista, Lê. Sai a revista. Com mídia, com helicóptero, tinha rapper famoso na fila, tinha... Véi! Os caras... É um espetáculo. 1,5 milhão, bicho. 1,5 milhão. Imagina, velho. Pensa, Bruno. Você imagina o negócio desse? E aí, na sequência, sai o segundo título. No mês seguinte. Spawn. Que é o Spawn, do McFarlane, e bate 1,7 milhões. É até hoje o quadrinho independente mais vendido de todos os tempos. Até hoje, cara. E bate. E mais uma vez, filas e mais filas e mais filas nas sessões de autógrafos. E todos eles lançaram, e alguns teve sucesso um pouco mais mediano, mas todos foram de extremo sucesso, todos acima dos 500 mil exemplares vendidos. Todos. Aí na sequência veio o Jim Lee lançou Wildcats.
o Eric Larson lançou o Savage Dragon, o Jim Valentino lançou o Shadowhawks e o Mark Silvestre lançou o Cyberforce. Então o Sportaço estava fora, não lançou nada nesse momento. Os 6 títulos, todos vendendo mais que a Marvel, cara. Em agosto de 1992, o primeiro quadrinho saiu em abril. Em agosto, eles já eram maiores que a DC. Imagina. Eles desbancaram com 6 revistas. Com 6 títulos, a DC Comics, que publica centenas de revistas, desbancaram o segundo lugar. Isso nunca tinha acontecido. Nunca. A Marvel era o primeiro, a DC era o segundo. Sempre foi assim. Às vezes invertia. Invertia. Mas a Marvel já era a primeira há um bom tempo já. A última vez que a DC tinha ficado em primeiro foi tipo nos anos 80, 84, 85, sei lá. A Marvel já tava dominando mesmo geral, assim. Já tava muito e os grande. Até o momento tinha saído 60 revistas da DC. Os caras com 6, Danielzinho, bateram as vendas da DC, mano. Poucos tempo depois de bater a DC, eles já conseguiram a independência total da Malibu. Eles falaram, ó, gente, obrigado pela parceria aí. Agora a gente tem dinheiro, vai fazer o nosso lance. Pra fazer o lance. E aí foi totalmente sozinho. E aí cada um com seus estúdios, e aí começaram a lançar série nova, começaram a chacoalhar o negócio, e a Image teve um começo de anos 90 espetacular. Só que nós já chegamos na fundação da Image e no lançamento de suas primeiras séries. Quer saber o que acontece? Eu acho que fica pro segundo programa, pode ser? Eu acho que fica. Esse segundo programa nós vamos falar então do auge da Image Comics. O auge lá, quando os caras realmente estavam na crista da onda. É uma promessa fazer esse programa, Ascensão hein? e derrocada. Vai demorar 2 anos? Não. Prometemos. Estamos prometido. Não, já vem logo. Não vamos nem trocar de roupa. Já vem logo na sequência aí o programa do auge da Image Comics. E depois do auge, o que veio? A decadência. Sempre. Queda. Todo império é assim. Então fica ligeiro. Nos vemos no próximo vídeo. Se ele já tiver saído, ele vai estar nos cards e na tela final pra você, beleza? Se não saiu ainda, aguarda que em breve aí, já logo na semana que vem, acho que vai dar certo dessa vez. Vai dar certo. Já sai a parte 2 do nosso especial Image Comics. Tá curtindo essa história, mano? Tá gostando? Deixa o seu like, pelo amor de Deus, tá bom? Porque é um programa super trabalhoso de gravar. Esse aqui tem o trabalho. No final dos 3 a gente passa até a bibliografia, deixa aí pra vocês, porque, olha, é um monte de fonte de pesquisa, né? É um papo gostoso, mas dá trabalho. Então deixa o seu like pra gente continuar fazendo isso daí, tá bom? É nóis, nos vemos no próximo. Tchau!